Olá, alunos, tudo bem? Vamos lá para mais uma aulinha de Química para o nosso terceirão. Vamos falar hoje sobre eletrólitos. Essa aulinha número 11, gente, o pessoal já deve ter lembrado ou vai lembrar do nosso segundo ano. Eletrólitos. Eu trouxe alguns exemplos aqui para vocês. Por exemplo, água pura, sal puro, NaCl no estado sólido, água mais glicose e água mais NaCl. Vamos ver algumas coisas importantes aqui. Por exemplo, água pura, essa aqui é uma lâmpada, água pura praticamente não conduz corrente elétrica, ou seja, essa lâmpada não acende. Por que eu digo praticamente? Porque nós vamos ver futuramente lá na Química D a autoionização da água. Por isso que eu digo, né? Eu disse praticamente e não nunca. Enfim, praticamente não conduz corrente elétrica. O sal puro, NaCl, no estado sólido, também não conduz corrente elétrica, a lâmpada está apagada. Se você pegar água mais glicose, essa lâmpada também não acende. Agora veja que mágica. Se você misturar o sal de cozinha na água, nós vamos ter o quê? Uma solução aquosa de sal de cozinha. E aí a lâmpada acende. Então o que nós vamos ter que observar aqui? Veja. Aqui nós percebemos dois pequenos detalhes. Primeiro, a água pura não conduz, sal puro não conduz. O que nós precisamos para uma condução de corrente elétrica? Pessoal, NaCl. Quando você fizer a dissolução desse sal, dissolver e dissociar são coisas bem diferentes, já vamos explicar futuramente. NaCl, ele dissolve e dissocia na água, produz um cátion, que é o Na+, e produz um Cl-, que é o ânion cloreto. Então não basta ter íons, porque aqui nós também temos íons, o NaCl tem íon Na+, e íon Cl-. Por que o sal puro não conduz corrente elétrica? Dois motivos. Eu tenho íons, mas ele não tem mobilidade. Ele não pode se movimentar dentro do cristal. Então o que nós vamos fazer agora? Observem, por que quando nós colocamos o NaCl na água, o mesmo tem ali uma condução de corrente elétrica, essa solução conduz corrente elétrica? Por quê? Nós vamos ter o Na+, e o Cl- com mobilidade iônica. Ele pode se movimentar dentro da solução. Por que a glicose não conduz corrente elétrica, mesmo dissolvida em água? Porque a glicose é um composto molecular dotado de ligação covalente, que quando dissolve em água, não dissocia. Ou seja, ela dissolve e não dissocia, não produz íons. Mas o NaCl, ele dissolve e dissocia. Logo, ele tem íons com mobilidade iônica. Ele pode se movimentar e aí nós observamos essa ideia da condução de corrente elétrica e a lâmpada acende. Então, o que é a nossa ideia? O que é eletrólito? A definição do eletrólito. Eletrólito é uma substância que em solução aquosa libera íons e estes íons conduzem corrente elétrica. Isso é um eletrólito. Agora vale lembrar, apenas as substâncias iônicas são dotadas de eletrólito? Apenas as substâncias iônicas, as moleculares, será que tem algum exemplo? Eu vou deixar essa dúvida porque daqui a pouco a gente vai saná-la. Então nós vamos falar o seguinte agora. Nós vamos ver alguns outros detalhes a respeito desses eletrólitos e vamos falar a diferença entre eles, vamos ver alguns exemplos de iônicos, alguns exemplos de moleculares e aí nós vamos responder essa pergunta ao final da nossa aulinha aqui. Então vamos lá, de novo. NaCl tem cátion, tem ânion com mobilidade iônica, por isso que tem que estar em solução aquosa. Agora vamos ver aqui, ó. Vamos chamar a atenção em dois detalhes importantes. NaCl sólido. Bom, lá nas ligações iônicas que você aprende na Química A, você sabe que o NaCl ele tem um retículo cristalino. Eu diria que esboçar uma parte do retículo cristalino aqui nesse desenho. Nós temos os ânions cloreto, os cátions, sódio e assim por diante. Eles estão aqui numa estrutura cristalina, que é um cubo, na forma cúbica. Mas veja, aqui ele não tem mobilidade, porque ele está no estado sólido. E o que acontece quando nós dissolvemos ele em água? O NaCl sólido, na presença de água, ele produz Na+ em solução aquosa e Cl- em solução aquosa, que nós já sabemos que ele dissolve, e a palavrinha mágica, dissocia, dissociação iônica. O sólido produz íons. Essa é a ideia. Dissociação iônica. É assim que nós falamos. Agora veja, a água ela não é inocente no processo. Por que a água consegue quebrar os retículos cristalinos? Qual é o aspecto da água? Vamos para o nosso quadro ao lado aqui. Pessoal, vamos lembrar de dois pequenos detalhes que já vimos aí no ensino médio.
H2O. Pessoal, quando vocês fazem a estrutura da água, a água ela tem essa conformação que nós chamamos de angular. Ela é angular, ela não é linear, ela é angular. Então vejam bem, nós temos hidrogênio que está ligado ao oxigênio que está ligado a outro hidrogênio. Detalhe, o hidrogênio ele é menos eletronegativo do que o oxigênio. O oxigênio é o mais eletronegativo. O próprio nome já diz, eletronegativo, ele desloca os elétrons para si. Logo, ele tem uma carga parcial que é chamada de negativa, eletronegativo. E o hidrogênio, tadinho, ele tem uma eletronegatividade menor, logo, ele tem esse aspecto que é positivo. É assim que nós fazemos. Agora, olha só. Então, a água ela tem dois polos, por isso que é uma substância polar. Ela tem um polo negativo e um polo positivo. É aqui que entra o detalhe. O que acontece quando a água entra em contato com este sólido, com este retículo cristalino de NaCl? Não acontece esse tipo de aspecto aqui, ó. O Na+, que é o cátion, ele tem carga positiva. Logo, ele será atraído pelo oxigênio da água. Por que ele atrai pelo oxigênio da água? Porque nós temos cargas opostas que se atraem. Então aqui é um aspecto que nós chamamos solvatação. Este cátion Na+, ele está solvatado, ou seja, a água é o solvente. É o efeito de solvatação. Forma essa estrutura aqui, ó, que é uma estrutura octaédrica. Claro que isso foge um pouco de ensino médio, nós não vamos falar da estrutura disso em solução, só vamos falar que isso acontece. Então é por isso que esse retículo aqui ele acaba sendo quebrado pela água, porque a água tem uma atração fortíssima pelos cátions e ânions. Então veja, o oxigênio da água vem aqui e consegue quebrar o retículo e atrair o sódio. O mesmo acontece com o ânion cloreto, meus caros. O cloreto é atraído pelo hidrogênio da água. Por quê? O cloreto tem carga negativa, ele é um ânion. Automaticamente, este H tem carga positiva e automaticamente essa carga positiva vai atrair este ânion, formando esta outra estrutura octaédrica. É o que nós chamamos de efeito de solvatação. É a ação do solvente frente a um soluto. Neste caso, o soluto é NaCl. As substâncias iônicas, de modo geral, elas dissolvem e dissociam. Por quê? Porque os cátions e ânions são solvatados. E outro detalhe, algumas literaturas, eu diria a grande maioria delas, adota que quando o solvente a água é uma hidratação. Este é o efeito de hidratação de cátions e ânions. Aí vocês devem recordar, quando nós falamos no segundo ano do ensino médio, quando nós falávamos de pressão de vapor. O que é pressão de vapor? A pressão de vapor de um solvente é uma pressão do vapor desse solvente em equilíbrio com o líquido. Porque quando se adicionava um soluto não volátil, a substância diminuía a pressão de vapor. Porque nós temos esse efeito. As moléculas de água que estariam no estado de vapor, eles vão estar o quê? Aprisionadas aqui. Futuramente isso vai ter um nome, é uma atração forte. Este nome nós veremos futuramente com o professor Roberto lá na Química A. Então vamos lembrar, o NaCl, ele dissolve e dissocia, a água quebra o retículo cristalino do NaCl, produz esses complexos, que é o complexo de água ao oxigênio, cloro e hidrogênio, os opostos se atraem. Este é um efeito de solvatação ou hidratação, como queiram chamar. Os dois nomes estão corretos aí. Agora vem a pergunta que eu fiz no começo da nossa aula. Será que todos os compostos têm eu diria que este aspecto de hidratação? Esses são os compostos iônicos. Será que os eletrólitos são apenas iônicos? Não, gente, nós temos outros exemplos aqui. Por exemplo, compostos moleculares dotados de ligação covalente. O HCl é o ácido clorídrico. O que é o ácido clorídrico? O ácido clorídrico é o ácido do nosso estômago. Mas veja, nós temos o ácido clorídrico, que é uma substância molecular. Agora, vamos pegar aqui e lembrar dois detalhes. A glicose, C6H12O6, é molecular? Sim, mas ela não conduz corrente elétrica. Agora, é uma substância molecular que dissolve, porém não dissocia. Agora vamos lá para o nosso HCl. Ele é uma substância molecular, mas esse HCl ele tem um aspecto, ele vem da função dos ácidos. Função inorgânica. O que é uma função inorgânica? Substância que tem, ou substâncias, melhor dizendo, porque é uma função, né, que tem semelhanças. Nós vamos falar futuramente a respeito disso. Agora vamos lá. HCl. O HCl, ele dissolve na água, lembrando que ele é gasoso, eu não coloquei o estado físico, mas eu vou falar a vocês, ele é gasoso, a água é líquida, e o HCl ele dissolve na água. Porém, ele dissolve e ele sofre
também a produção, ou ele quebra essa molécula produzindo íons. Então, o HCl, mesmo sendo molecular, ele é um eletrólito? Sim, porque ele produz íons. Olha só, o HCl, ele dissolve na água e ele reage com água. Veja, aqui nós não temos reação com água, nós temos dissolução e dissociação. Aqui, meus caros, nós temos dissolução e ionização. Ele reage com água. Quando ele reage com água, ele produz o H3O+, e mais o Cl-, ou seja, nós temos íons em solução. Então o HCl, se você pegar uma solução aquosa de HCl, ele conduzirá corrente elétrica, e se você colocar uma lâmpada naquele mesmo sistema que nós temos lá, essa lâmpada vai acender. Então por que nós temos isso? Então tem algumas substâncias moleculares, que é o caso dos ácidos. Estes ácidos, eles dissolvem na água e ionizam. Não vamos confundir as palavras, são 3 palavrinhas. Dissolução, dissociação e nós temos a ionização. As substâncias iônicas, elas dissolvem e dissociam. Substâncias moleculares, por exemplo, como os ácidos, eu não disse que todas as moleculares, eu disse algumas, por exemplo, ácidos. Nós temos algumas bases também que fazem isso. Assim como nós temos bases que também dissolvem e dissociam. Um exemplo, NaOH. Aqui, ó, o HCl. Qual que é uma base que ioniza, professor? A amônia, nós vamos falar isso em aulas futuras. Ela ioniza e produz íons. Esses são os eletrólitos. Então veja, um eletrólito é uma substância que tem íons que podem conduzir corrente elétrica. Por quê? Eles têm mobilidade na solução. É o que nós temos aqui. Outros detalhes, quanto maior o número de íons em solução, maior a força desse eletrólito. Quanto mais íons, mais conduz, mais força. Né? Essa é uma consequência dos nossos eletrólitos. Tudo bem? Pessoal, outro detalhezinho importante, são 3 palavrinhas fundamentais. Dissolução, dissolver em água. Por exemplo, vamos pegar aqui o nosso exemplo da glicose. Glicose dissolve, mas ela não dissocia e nem ioniza. Então, portanto, a glicose em solução aquosa não conduz corrente elétrica. NaCl, ele dissolve e dissocia, produz íons em solução, mobilidade iônica, logo conduz corrente elétrica. Então, o que é uma dissociação? Eu vou pegar um cristal, nesta ideia de retículo cristalino, a água quebra, desmancha, ela vai desformar esses cristais cúbicos, e aí nós vamos ter o efeito de solvatação dessas substâncias iônicas. E aí nós vamos ter a condução de corrente elétrica. Mais um detalhezinho, nem todos os compostos moleculares sofrem ionização. Eu disse nem todos. Por exemplo, a glicose não sofre ionização nem dissociação. Mas o HCl, que é um ácido, ele dissolve e ioniza, ele reage com água, produzindo um cátion e um ânion que conduz a corrente elétrica. Pessoal, ácidos, bases, óxidos são funções inorgânicas que são vistas em aulas futuras. Tá? Nas próximas aulas nós falaremos dessas funções. Espero ter ajudado vocês e até a próxima aula.